Oi, gente, tudo bem? Estou de volta. Hoje eu vou ler o capítulo 17, 18 e 19 de Êxodo. Mas antes vamos orar? Abaixem suas cabeças, feche seus olhos e vamos falar com o Senhor. Senhor, nosso Deus e Pai, e em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, estamos aqui, Pai, para ler mais um capítulo do Teu livro. E te pedimos, Senhor, que nos perdoe e nos abençoe. Ajude-nos, Pai, a entender a Tua palavra. Dê-nos sabedoria, Senhor, a cada um de nós, para que possamos entender cada palavra que será lida aqui hoje, Senhor. Ajude-nos, Pai querido. Peço ao Senhor que abençoe a todos que estão vendo esse vídeo. Dê a eles muita saúde, Pai, e muita proteção para cada um. E te agradeço por poder estar aqui mais um dia, para poder ler o Teu sagrado livro. E te agradeço também, Senhor, pelo nosso alimento e pela nossa salvação em Cristo Jesus e pela sua proteção, Senhor. Obrigado por nos proteger, Pai querido. Fique conosco, Senhor. Sempre junto conosco, Pai. Não solte da nossa mão, Senhor. Ajude-nos, Senhor, a seguir o Teu caminho corretamente, Pai. E assim nós oramos em nome precioso do Senhor Jesus. Amém. Então, nós vamos ao 17 de Êxodo, tá? Aqui tem uma explicação. Água da rocha em Refidim. Novamente, o povo de Israel começa a reclamar. Dessa vez, é por causa da falta de água. Obedecendo à ordem de Deus, Moisés bate numa rocha e sai água para o povo beber. Esse acontecimento é narrado também em Números 20, Números 20, de 1 a 13. E é mencionado em Salmos 81, 7. Então, nós vamos começar a leitura 17 de Êxodo. O povo de Israel saiu do deserto de Sim, caminhando de um lado para o outro, de acordo com as ordens de Deus, o Senhor. Eles acamparam em Refidim, mas ali não havia água para beber. Então reclamaram contra Moisés e lhe disseram: Dê-nos água para beber. Moisés respondeu: Por que vocês estão reclamando? Por que estão pondo o Senhor à prova? Mas o povo estava com muita sede e continuava reclamando e gritando contra Moisés. Eles diziam: Por que você nos tirou do Egito? Será que foi para nos matar de sede? A nós, a nossos filhos e as nossas ovelhas e cabras? Então Moisés clamou pedindo ajuda de Deus, o Senhor. Ele disse: O que é que eu faço com esse povo? Mais um pouco e eles vão querer me matar a pedradas. O Senhor disse a Moisés: Escolha entre eles alguns líderes e passe com eles na frente do povo. Leve também o bastão com o qual você bateu no rio Nilo. Eu estarei diante de você em cima de uma rocha, ali no Monte Sinai. Bata na rocha e dela sairá água para o povo beber. E Moisés fez isso na presença dos líderes do povo de Israel. Então deram àquele lugar os nomes de Massá e de Meribá, pois os israelitas reclamaram contra Moisés e puseram o Senhor à prova, perguntando: O Senhor está com a gente ou não? Misericórdia, não?
Aí tem uma explicação: guerra contra os amalequitas. Os amalequitas, uma tribo que vivia na região sul de Canaã, são os primeiros dentre muitos povos que os israelitas têm de enfrentar em sua jornada rumo à terra prometida. Versículo 8, tá? Do capítulo 17. Os amalequitas vieram e atacaram os israelitas em Refidim. Então Moisés deu a Josué a seguinte ordem: escolha alguns homens e amanhã cedo vá com eles lutar por nós, contra os amalequitas. Eu ficarei no alto do monte, segurando o bastão de Deus. Josué fez o que Moisés havia ordenado e foi combater os amalequitas. Enquanto isso, Moisés, Arão e Hur subiram até o alto do monte. Quando Moisés ficava com os braços levantados, os israelitas venciam. Porém, quando ele abaixava os braços, eram os amalequitas que venciam. Quando os braços de Moisés ficaram cansados, Arão e Hur pegaram uma pedra e a puseram perto dele para que Moisés se sentasse, e os dois, um de cada lado, seguravam os braços de Moisés. Desse modo, os seus braços ficaram levantados até o pôr do sol. E assim, Josué derrotou completamente os amalequitas. Então o Senhor Deus disse a Moisés: escreva um relatório dessa vitória a fim de que ela seja lembrada. Diga a Josué que eu vou destruir completamente os amalequitas. Moisés construiu um altar e lhe deu o seguinte nome: O Senhor Deus é a minha bandeira. Depois disse: segure bem alto a bandeira do Senhor. O Senhor combaterá para sempre os amalequitas. Agora vamos ler uma explicaçãozinha, depois vamos para o 18, tá? Com a visita de Jetro, sogro de Moisés, e a escolha de ajudantes para Moisés, termina a segunda grande sessão do livro de Êxodo. Jetro, o sacerdote de Midian e sogro de Moisés, aqui é 18, tá, gente? Soube de tudo que Deus havia feito por Moisés e pelo povo de Israel. E soube também como o Senhor havia tirado do Egito os israelitas. Então ele foi para o lugar onde Moisés estava levando Zípora, a mulher de Moisés. Moisés havia mandado Zípora e os 2 filhos dela para a casa de Jetro. O nome de um deles era Gerson, pois Moisés tinha dito: sou hóspede em terra estrangeira. O nome do outro era Eliezer, pois Moisés tinha dito: o Deus do meu pai me ajudou e não deixou que eu fosse morto pelo rei do Egito. Jetro, o sogro de Moisés, foi com a mulher e os 2 filhos de Moisés para o deserto, onde Moisés estava acampado num monte sagrado. Ele havia mandado um recado a Moisés dizendo que estava chegando com a mulher e os filhos dele. Então Moisés saiu para se encontrar com Jetro, curvou-se em sinal de respeito e o beijou. Cada um perguntou ao outro se ia bem de saúde, e depois eles entraram na barraca de Moisés. Ele contou ao sogro tudo que o Senhor Deus
por causa do seu amor pelo povo de Israel, tinha feito com o rei do Egito e com os egípcios. Falou também a respeito das dificuldades que o povo havia tido no caminho e como o Senhor os havia socorrido. Jetro ficou muito contente com tudo que o Senhor havia feito pelo povo de Israel, tirando-os do Egito, e disse: Louvado seja o Senhor Deus, que libertou vocês das mãos dos egípcios e do seu rei. Agora sei que o Senhor é mais poderoso do que todos os deuses, pois livrou os israelitas do poder dos egípcios, quando eles os trataram com tanto desprezo. Em seguida, Jetro trouxe uma oferta para ser completamente queimada e animais para serem mortos como sacrifício a Deus. Arão e todos os líderes do povo de Israel foram com ele para comer a refeição sagrada. E Moisés escolhe uma ajudante. No dia seguinte, Moisés sentou-se para julgar as questões do povo e ficou ocupado desde a manhã até a noite. Quando Jetro viu tudo o que Moisés estava fazendo, perguntou: Por que você está agindo assim? Por que está resolvendo sozinho os problemas do povo, com todas essas pessoas em pé a seu redor, desde a manhã até a noite? Moisés respondeu: Eu tenho de fazer isso porque as pessoas vêm falar comigo para saber o que Deus quer. Quando duas pessoas têm uma questão, elas vêm falar comigo para que eu resolva quem está certo e explico os mandamentos e as leis de Deus a todos. Então Jetro disse: O que você está fazendo não está certo. Desse jeito você vai ficar cansado demais. E o povo também. Isso é muito trabalho para você fazer sozinho. Agora escute o meu conselho e Deus o ajudará. Está certo que você represente o povo diante de Deus e também que leve a ele os problemas deles. Você deve ensinar-lhes as leis de Deus e explicar o que devem fazer e como devem viver. Mas você deve escolher alguns homens capazes e colocá-los como chefes do povo. Chefe de 1.000, de 100, de 50 e de 10. Deve ser homens que temem a Deus, que mereçam confiança e que sejam honestos em tudo. É o que nossos governantes não é, né? Infelizmente. Serão eles que sempre julgarão as questões do povo. Os casos mais difíceis serão trazidos a você, mas os mais fáceis eles mesmos poderão resolver. Assim será melhor para você, pois eles o ajudarão neste trabalho pesado. Se você fizer isso, e se for essa a ordem de Deus, você não ficará cansado. E todas essas pessoas poderão ir para casa com as suas questões resolvidas. Moisés aceitou o conselho de Jetro e escolheu homens capazes entre todos os israelitas. Ele os colocou como chefes de 1.000, de 100, de 50 e de 10. Eles sempre julgaram as questões do povo, resolvendo as mais fáceis e trazendo para Moisés as mais difíceis. Então Moisés se despediu de Jetro e Jetro voltou para casa. Aqui terminamos o 18, tá? Uma explicação antes de começar o 19.
aliança feita ao pé do Monte Sinai. Aqui começa a terceira grande sessão de Êxodo. Os israelitas chegam ao pé do Monte Sinai, onde vão ficar por quase um ano. Durante esse tempo, recebem os 10 mandamentos e as outras leis que vão reger a vida deles como um povo de Deus. Só tomar uma água, começou o 19, tá? Então vamos lá. 19 de Êxodo. Os israelitas partiram de Refidim e no dia 1º do terceiro mês, depois de terem saído do Egito, chegaram ao deserto de Sinai. Eles armaram o acampamento ao pé do Monte Sinai e Moisés subiu o monte para se encontrar com Deus. E do monte o Senhor Deus o chamou e lhe disse: diga aos descendentes de Jacó, os israelitas, o seguinte: vocês viram com os seus próprios olhos o que eu, o Senhor, fiz com os egípcios, e como trouxe vocês para perto de mim, como se fossem sobre as asas de uma águia. Agora, se me obedecerem e cumprirem a minha aliança, vocês serão o meu povo. O mundo inteiro é meu, mas vocês serão o meu povo, escolhido por mim. Vocês são um povo separado somente para mim e me servirão como sacerdotes. É isso o que você dirá aos israelitas. Então Moisés chamou os líderes do povo e contou tudo o que o Senhor lhe havia ordenado. Então todos responderam ao mesmo tempo: nós faremos tudo o que o Senhor ordenou. E Moisés levou essa resposta ao Senhor. Ele disse a Moisés: eu vou falar com você numa nuvem escura, para que o povo possa ouvir a nossa conversa e para que daqui em diante sempre confie em você. Moisés contou a Deus, o Senhor, o que o povo havia respondido. O Senhor lhe disse: vá falar ao povo e mande que eles passem o dia de hoje e de amanhã purificando-se para me adorar. Eles devem lavar as suas roupas e se aprontar para depois de amanhã. Nesse dia eu descerei sobre o Monte Sinai, onde todo o povo poderá me ver. Marque limites em volta da montanha, para que o povo não passe dali, e diga-lhes que não subam o monte, nem cheguem perto dele. Se alguma pessoa puser o pé nele, deverá ser morta. Ninguém deverá tocar nessa pessoa. Ela será morta a pedradas ou com flechas. Isso deve ser feito tanto com pessoas como com animais. Porém, quando a trombeta tocar, o povo poderá subir o monte. Tem que ter respeito, Senhor, né? Ele é nosso Deus. Tem que ter respeito. Ele falou, a gente tem que obedecer sim. Então vamos continuar. Então Moisés desceu do monte e mandou que o povo se purificasse para adorar a Deus. E todos lavaram as suas roupas. Aí Moisés disse: fiquem prontos para depois de amanhã e até lá não tenham relações sexuais.
Na manhã do terceiro dia, houve trovoadas e relâmpagos numa nuvem escura. Apareceu no monte. Na manhã do terceiro dia, houve trovoadas e relâmpagos. Uma nuvem escura apareceu no monte e ouviu-se um som muito forte de trombeta. E todo o povo que estava no acampamento tremeu de medo. Moisés os levou para fora do acampamento, a fim de se encontrarem com Deus. E eles ficaram parados ao pé do monte. Todo o monte Sinai soltava fumaça. Aqui é interessante, né? Deus fala para se preparar, né? Se purificarem, né? O Senhor vai descer. É o que nós temos que fazer, né? Nós temos que nos purificar, nos santificar, para nos santificarem para a volta do Senhor Jesus, né? Nós não sabemos quando Ele volta. Então temos que ficar atento. Então Moisés levou fora do acampamento a fim de se encontrarem com Deus. E eles ficaram parados ao pé do monte. Todo o monte Sinai soltava fumaça, pois o Senhor havia descido sobre ele, no meio do fogo. A fumaça subia como se fosse a fumaça de uma fornalha, e todo o povo tremia muito. O som da trombeta foi ficando cada vez mais forte. Olha, é assim que vai ser, né? O som, nós vamos escutar as trombetas, né? Quando o Senhor Jesus vir nos buscar. Que coisa linda, hein? Nossa, que lindo. O som da trombeta foi ficando cada vez mais forte. Moisés falou. E Deus respondeu no barulho do trovão. O Senhor desceu no alto do monte Sinai e chamou Moisés para que fosse até lá. Moisés subiu e o Senhor lhe disse: desça e avise ao povo que não passe os limites para chegar perto a fim de me ver. Se passarem, muitos deles morrerão. Avise também os sacerdotes que eles devem se purificar a fim de poderem chegar perto de mim. Nossa, que lindo. Nós temos que estar limpo para chegar perto do Senhor, né? Ah, que lindo, viu? Se não se purificarem, eu os matarei. Moisés disse a Deus, o Senhor: o povo não poderá subir o monte, pois tu nos mandastes respeitar este monte como lugar sagrado. E mandaste também marcar limites em volta dele. Então o Senhor respondeu: desça e depois volte com Arão. Porém, os sacerdotes e o povo não devem passar os limites, a fim de subir até o lugar onde estou. Se fizerem isso, eu os matarei. Aí Moisés desceu até o lugar onde o povo estava e contou o que Deus tinha dito. Agora a gente vai saber só no capítulo 20 de Êxodo, tá? Deus abençoe a cada um. Fique com Jesus.